O testemunho é uma bênção, né? Porque, na realidade, eu há 9 anos atrás, eu costumo dizer que eu xingava crente e hoje eu ministro a palavra. Então, Não gostava de crente? e Deus fez algo muito grande na minha vida, né? Eu, na realidade, minha mãe buscou pela minha vida, né? Porque era um passo para frente e 30 para trás. E, assim, era um ex-porcaria, para falar o português claro. E o Senhor Jesus, ele me alcançou na medida que eu abri meu coração e ele, na real, ele transformou a minha vida. E logo depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi um fogo incessante, foi um fogo que levou ao ministério, ao propósito, né? E hoje estamos aqui para glorificar juntos o nome do Senhor Jesus. Amém. Mas você, quando se converteu, demorou a ser batizado ou foi algo rápido? Da conversão ao batismo com o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é educado, ele permite esperar a gente abrir o nosso coração. E na medida, eu costumo dizer que há muitas pessoas que estão assistindo a gente agora que não conseguem ter uma proximidade ou uma profundidade maior em Deus, né? Por isso que vivem um evangelho raso e estão frios na fé. Mas na medida que você abre, na proporção que você permite Deus agir na sua vida, na proporção que eu permiti, eu entrei dentro de um culto e eu permiti ver aquela libertação, aquele processo e viver hoje o que eu vivo, o Espírito Santo, ele é o único que traz um homem mundano, uma mulher mundana. Ele faz você se tornar um homem sábio e uma mulher sábia. E isso é na proporção que você abre seu coração. Por isso Jesus disse, aquele que abre, ele vai entrar e vai ceiar. Então depende da entrega da pessoa. Quanto mais ele se entregar, se entrega 10%, é 10% que recebe. Se entregar 100%, é 100% que vai receber. Por isso que hoje, pastor Alisson, na realidade eu costumo dizer que nós podemos ir mais profundo que Moisés foi, que Elias foi, que João foi. E isso depende da sua necessidade. Isso é bíblico e eu vou falar para vocês também sobre isso, sobre identidade, como vocês se imergirem na presença de Deus e conhecer Deus em profundidade. Então vai ter muito assunto aqui hoje e para abençoar a sua vida e para te trazer muito mais perto do Pai Celestial. E como foi a sua experiência do batismo? Batismo, Foi vamos lá. batismo com o Espírito Santo? Foi na igreja, foi em casa, foi no monte? Então, é porque Estava buscando ou foi de surpresa? existe hoje uma limitação no meio do sistema religioso. Qual é o bloqueio, o impedimento, né? Que a pessoa, para ela ser cheia do Espírito Santo, ela precisa pagar o preço, ela precisa jejuar, 40 dias. subir o monte, ler a Bíblia, orar. A religião nos ensina, na realidade, coisas ao contrário que o reino de Deus nos ensina. Então, foi também na medida que eu abri o meu coração, tá? Mas eu percebo que foi o chamado, o próprio propósito, ele nos deu essa direção. E hoje talvez você está nos assistindo e você está inundado no pecado. Você está inundado na iniquidade, na transgressão. E você pensa consigo mesmo, Deus, ele não pode me tocar, porque ele é santo. E a palavra santo no original vem de separado, né? O kadosh. Só que eu tenho algo a te dizer, quebra todos esses paradigmas porque Deus, ele passa por cima de tudo, ele continua sendo um pai perfeito e ele quer primeiro que você tenha uma experiência. Depois da experiência, ele vai mudar tudo. Então ele está atrás dos pecadores, da prostituta, dos traficantes e esse Jesus que muda e transforma e quer transformar a sua vida. Ah, que bênção, com certeza. Então abra o seu coração aí, busca o Senhor aí. E também nós vamos estar falando muita coisa sobre avivamento, sobre unção. Uau! Quando você recebeu o batismo com o Espírito Santo, Sim. muitas pessoas falam que nessa experiência do batismo que recebe dons. Sim. Qual foi o dom? Ou não manifestou nenhum dom, ou foi depois? Ou na experiência do batismo você já recebeu algum dom específico? Tem um assunto aqui que vai trazer até uma visão aberta e ampla para vocês, porque eu não conhecia e eu não sabia o princípio da impartição, né, da transferência
de que um homem e uma mulher que carrega dons, poder e autoridade, ele impunha as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebiam. Eu via isso acontecer, mas eu não sabia desse funcionamento, porque na realidade a própria palavra diz que a gente perece por falta de conhecimento, né? Então, por fim, eu muitas vezes pereci por falta desse conhecimento, mas eu vivia já o poder de Deus em ação. Só que algo foi criado dentro de mim, como o próprio Yeshua, quando ele aparece para aquela mulher de Samaria, né? Como assim um judeu falar com uma samaritana? Como pode? A própria samaritana falou, mas como pode um judeu se comunicar com uma samaritana? Então, ali naquele momento, ele pediu a água que ela precisava beber, que era o que me faltava. Por isso que a minha alma buscava uma alegria momentânea. Eu buscava onde? Em droga, bebida, prostituição e etc. E hoje eu sou preenchido em Deus. Hoje eu venci o pecado. Hoje eu posso dizer que eu venci tudo aquilo que não era de Deus na minha vida. E tudo aquilo que era também uma alegria momentânea. Algo poderoso que aconteceu no começo do meu ministério, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, pastor, foi na realidade a cura da síndrome do pânico. Porque eu também tive essa... Você teve a síndrome Eu do tive pânico? a síndrome do pânico no começo do meu ministério. Mas assim, não tinha medo de sair, não saía? Como era que era na sua vida? Cara, era um desespero surreal dentro de mim, era uma compulsão que era na alma, né? Era um trauma almático e que, na realidade, Deus ele fez eu passar por cima disso, ele fez eu vencer, mas o como e o porquê que eu consegui, né? Foi através do batismo com fogo. O batismo com fogo me deu estrutura no meu DNA. O batismo com fogo fez com que o fogo do Senhor viesse sobre a minha vida e me ensinasse a vencer as minhas emoções. Talvez as pessoas que estão nos assistindo agora, que você está num nível de depressão, de síndrome, de traumas, ou talvez você teve uma infância que a sua paternidade, você não teve aquele carinho específico e hoje você não consegue ver Deus como um pai. Eu tô aqui para te afirmar, ele cura a síndrome do pânico, ele cura a depressão, ele cura os vícios. Eu tô aqui para te afirmar que milagres acontecem, eu sou prova real disso, e foi através do batismo com fogo. Olha, que bênção. Então, através do batismo, quem não é batizado pode ser batizado e não precisa fazer tanto sacrifício como foi falado, subir o monte. Cara que é bom subir o monte, coisa e tal, mas não é isso que vai ser a regra para receber, né? Claro, então nós temos passado hoje em muitas igrejas, muitos ministérios, para na realidade levar o evangelho do poder em ação, né? Por muito tempo eu tenho visto muitos testemunhos, como pessoas saírem impactadas de culto, pessoas saírem embriagadas do poder de Deus. E o que apóstolo Cauê hoje isso causa em mim? Causa hábitos. Qual que é o hábito que você tem diariamente? Porque se na realidade você não tem hábito de orar, de jejuar, de subir a um monte, porque tudo isso há uma diferença. Quando você sobe o monte, quando você lê a Bíblia, quando você tem comunhão com Deus, quando você entra no seu quarto de oração, você vai ganhar mais sensibilidade à voz de Deus. Agora, quando você lê a Bíblia como um livro, você não consegue ter esse acesso. Agora, quando você crê que a palavra de Deus ela é real, então o próprio Cristo ele passa a se tornar real. A pergunta hoje é, Jesus é real para você? Porque se ele não é, eu quero te apresentar ele real para você. Amém, amém. Então,